Estúdio 36 está de volta. O programa é um oferecimento de construtora Dionísio Deschamps. Desde 1964, tradição em ótimos negócios. Eu falo agora com dois palestrantes, dois especialistas em comportamento. Eles fazem uma palestra essa semana que chama Parceiros da Vida. Uma palestra sobre relações saudáveis. Aqui do meu lado está a médica Rosa Machado. Tudo bem, Rosa? Boa noite. E Dieter Pfister, que é terapeuta. Tudo bem, Dieter? Tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos aqui ao Estúdio 36. Por que o parceiros de vida, Rosa? Quem são os nossos parceiros de vida? Bom, temos vários parceiros ao longo da vida. Começa com uma parceria que muitas vezes a gente é tão natural que a gente nem lembra que é uma parceria bem especial, que é entre a mãe e a criança. Depois a vivência da criança com a família, depois na escola, depois o jovem, com seus amigos, com outras famílias. Todas essas pessoas que vão passando Essas pessoas que vão passando ao longo da nossa vida, da nossa biografia, né, e que tem um papel muito importante. O jovem, depois, quando vai escolhendo sua profissão, começa seu exercício profissional, o encontro de um parceiro, a formação, eventualmente, de uma família. Então, é uma trajetória, assim, constante ao longo dos anos. E, Dieter, com esses parceiros, o que é ter uma relação saudável? Eu acho que a gente percebe que, na verdade, relações e se relacionar é um assunto tão especial, né? E, ao mesmo tempo, a gente, na verdade, não tem muitos lugares onde a gente aprende isso, né? Os nossos pais, muitas vezes, também tentaram ensinar aos trancos e barrancos, né? Na escola, a gente ensina pouco sobre isso, e a gente percebe as pessoas, ou na vida social, na vida profissional, na vida familiar, né, a gente também tende a aprender aos trancos e barrancos. E a gente percebe que muitos problemas que surgem estão baseados em mal-entendidos, uma comunicação não efetiva, né? Então a gente percebe que, puxa, se a gente aprendesse melhor como se relacionar, como podia ser diferente, né? Essa palestra vai ser para ensinar a se relacionar melhor? Olha, ela traz quinta-feira? alguns elementos assim que podem nos ajudar. Lógico, dentro de uma palestra a gente não vai poder... Claro, não dá para individualizar também, né? Exatamente. Uhum. Mas pelo menos a gente quer mostrar um pouquinho do nosso trabalho e oferecer alguma coisa para o público aqui de Florianópolis. Mas, Rosa, o que é padrão? Assim, que dá talvez dê para generalizar, sempre entre aspas, é claro, numa palestra, a respeito de relacionamento, de relações nos dias de hoje. O que é um perfil de relação nos dias de hoje? Então, nós estávamos até falando, né, um pouco antes, né, Camila? Eu acho que, assim, talvez um aspecto interessante do momento atual, onde, por um lado, nós temos muita liberdade, muitas possibilidades de comunicação com a própria internet, enfim, muitas possibilidades. É uma possibilidade real de parceria. Real. Pela internet. Também, mas acho que as pessoas criam pode se relacionar. Existem vínculos reais entre uma pessoa aqui e outra lá do outro lado? Podem existir. Podem existir, ou às vezes também, às vezes as pessoas ficam fixadas só nesse tipo de comunicação e às vezes vão ficando solitárias. E tudo depende como isso é tratado, né? Então, talvez nos dias de hoje, esse contraste que muitas vezes muitas pessoas estão solitárias, se queixam disso, a gente vê isso no nosso trabalho no cotidiano, eu vejo isso como médica e como terapeuta também. E outras pessoas, elas vêm buscando um trabalho ou se queixam porque estão tendo dificuldade nas relações que elas têm. Tem conflitos, tem diferenças, não sabem como se comportar. Existem alguns motivos que mais aparecem como motivos de dificuldades para a relação? Olha, eu acho que a questão da comunicação, como o Dieter falou, é um aspecto extremamente importante. A questão também das diferenças de valores com os quais as pessoas foram criadas e muitas vezes, então é interessante que nessa palestra a gente vai tentar trazer essas bases da estrutura da pessoa, né? A infância, a família, vivências que a pessoa teve e que isso depois, quando ela vai lá para o mundo mais adulto e vai se relacionar com outras pessoas na profissão, no casamento,
nas amizades, isso às vezes a pessoa começa a encontrar dificuldades. Claro. Então, se vê bastante no dia a dia esses elementos aparecendo. Agora, Dieter, vocês também falam, um dos temas de vocês, um dos trabalhos de vocês, é falar sobre o panorama da vida, né? Sim. São algumas etapas, algumas fases da vida. Essas fases são em geral, comuns a todos, assim, em tal idade. Eu fiz 30 recentemente e as pessoas, e aí, a crise dos 30? Sim, Teve sim. para ti? Para mim foi com 20 e pouco, para mim foi só com 30 e pouco. Existe isso mesmo na psicologia, na área de vocês? Crise dos 30, crise dos 40, crise de fases da vida? Sem dúvida. Né? A gente percebe, na verdade, quando a gente trabalha com as fases da vida, a gente usa muito um ciclo de 7 em 7 anos, mas existem vários outros ciclos também que a gente pode observar. O que acontece de 7 em 7 anos na nossa vida? Então, na verdade, a criança pequena, né, até ela atingir os 7 anos, ela vive uma vida totalmente independente no começo, né? Aí ela começa a se aventurar pela vida, mas ainda precisa daquele ninho, né? Aí, por volta de 6, 7 anos, ela troca os dentes, né? Isso já é uma pequena crise e uma mudança, né? Aí ela vai para a escola, né? Depois, a próxima etapa é quando ela entra na adolescência. Depois, quando ela entra na fase adulta, né? Depois a gente pode ir aos 28, por exemplo, a crise dos talentos. Aos 35, a crise da autenticidade, onde a gente precisa se desvincular. Então, aos 35, peraí. 35 tem uma crise dos talentos? Não, aos 35 da autenticidade. Da autenticidade. Isso, tá. porque aí a gente precisa fazer uma limpeza, né, de tudo aquilo que a gente aprendeu, não aprendeu dos pais, né, até lá, o mundo nos forma, aí a gente precisa assumir isso próprio, rever os nossos valores. É como se a pessoa precisasse criar o seu padrão, o que ela vai... Exatamente. Por exemplo, que tipo de educação ela vai dar para quem vem depois? Exatamente. Se vai repetir ou vai criar um modelo próprio? Com certeza. Isso seria mais ou menos a Sim. crise da autenticidade. Isso, e aos 42, a crise da meia-idade, né? Só que mais para frente, né, surge também uma certa liberdade, porque o corpo físico ele vai entrar em declínio, né? E aí justamente eu gosto de dizer, se a gente não assumir o nosso próprio crescimento a partir dessa idade, aí a gente de fato vai envelhecer, né? Porque uma coisa é o corpo físico envelhecer, o outro a gente animicamente, espiritualmente envelhecer, né? Então a gente pode crescer e aprender a vida durante a vida toda, né? Sim. E isso tanto assim individualmente como também como parceiros de vida, né? Rosa, as pessoas têm procurado mais ajuda para se resolver, para se entender, para entender os outros? Vocês têm percebido que falaste que as pessoas agora há pouco falaste que as pessoas têm procurado ajuda para saber como se relacionar? É porque as relações estão mais difíceis ou é porque as pessoas estão procurando mais ajuda, a terapia, a psicologia hoje está um pouco mais acessível, tem menos mito por trás disso, menos preconceito? Eu acho que acontece um pouco das duas coisas. Tá. Eu acho, sem dúvida nenhuma, as pessoas falam mais sobre o que acontece com elas. A gente vê isso nas publicações até, às vezes, mais simples, sim, nas bancas de jornal. Se fala na televisão, né? As pessoas entre elas podem conversar mais. Eu sinto que existe sim uma abertura nas relações. Claro que a gente tem que considerar lugares diferentes do planeta, porque também existem as diferenças culturais. Claro. Mas de um modo geral, sim. Agora, eu acho que por outro lado, também as pessoas, alguns tipos de crises assim são mais típicas assim dessa época atual que nós vivemos, né? Tipo, eu acho que essa questão, por exemplo, que nós podemos escolher mais, né? Considerando a grande média das populações. Isso é uma conquista de liberdade. Para ser uma coisa boa, mas traz angústia. Traz angústia, traz como eu vou me relacionar com os valores que eu recebi da minha família. É bastante comum. Hoje, ainda estava no consultório conversando com uma paciente que ela dizia isso. Nossa, mas eu sou tão diferente, eu acredito e quero fazer coisas tão diferentes da minha família.
como eu lido com isso? Né? Ela tem a própria carreira, a própria vida, mas assim, quando ela se encontra com a família, às vezes isso para ela é complicado. Sente um peixe fora d'água. Agora, essa questão de opções para escolha é curioso, né? Porque é uma revolução, é uma melhora a gente poder escolher uma conquista, poder escolher se vai se relacionar homem com homem, mulher com mulher. É, claro que ainda há muito preconceito, muita dificuldade, mas as coisas estão se abrindo mais. As pessoas se angustiam muito, eu vejo as pessoas se angustiando para escolher uma calça jeans, por exemplo, porque há 20 anos não existiam vários modelos e várias marcas e várias cores. Era aquela que precisa de uma calça jeans, compra. E aí hoje as pessoas se angustiam porque, ai, não sei onde comprar, essa não ficou muito boa, será que eu levo essa, será que eu levo aquela? Ai, mas lá não sei aonde tem também. Quer dizer, muitas opções também trazem angústia, né? E eu acho... E, claro, eu falei da calça jeans, assim, de uma forma leviana, mas porque mas acho que é um exemplo bem existem cotidiano. várias opções de profissão. Sim. Né? Antes era medicina, direito, engenharias e área de comunicação. Hoje não, a gente fala de gastronomia agora também, né? Um curso relativamente novo. Como é que a gente lida com tanta opção na vida, com tantas possibilidades? Eu acho que é uma questão justamente da gente manter-se bem conectado consigo mesmo, com sua própria essência, porque essas opções todas tendem a gente viver na periferia, né? Porque tudo nos desperta interesse, puxa, né? Mesmo a nível de relacionamentos, de relações, né? Então as pessoas também ficam angustiadas, bom, com tanta oferta, qual é o meu verdadeiro parceiro, né, de vida, assim? Então, eu acho que nesse sentido a gente precisa cuidar um pouco também para justamente conseguir colocar limites para a gente mesmo, né? Sem limites, nem a criança não se desenvolve com saúde, nem a gente. Então, eu acho que é legal ter essa respiração da gente ir para o mundo, mas precisa ter momentos de recolhimento, de estar em contato consigo mesmo. Se conhecer é a chave. Exatamente. Olha só, bem bacana, a palestra Parceiros de Vida, quinta-feira, 7h30 da noite, na Livraria Catarinense, aqui do Shopping Beira-Mar, no centro de Florianópolis. É uma palestra aberta para todo mundo que queira se conhecer um pouquinho melhor, é isso? Isso. Qualquer pessoa, não precisa ser profissional da área. De jeito nenhum. A nossa ideia é exatamente uma palestra aberta, que também para nós é uma oportunidade muito interessante de colher depoimentos, histórias. Então, acho que nós olhamos para isso como um espaço assim, quase de um colóquio, né? de uma troca. Inclusive, nós vamos fazer uma vivência também para as pessoas, uma coisa bem leve, com imaginação, que é uma coisa para ajudar pessoas a entrar em contato com você. Legal. Mais informações, 84039927 ou na internet em panoramadh.com. Rosa e Dieter, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Vamos para mais uma paradinha aqui no Estúdio 36. No próximo bloco eu falo de vinhos, especificamente de vinhos da Borgonha, na França. E ainda hoje converso com uma bailarina do grupo Cena 11, que essa semana está em cartaz em Florianópolis com um espetáculo solo. Não sai daí que eu volto logo.